Nós vamos receber Obrigado. agora a deputada Duda Salabert. Ela sofreu uma violência muito parecida com a denunciada pela deputada Erika Hilton, também convidada a ir à Universidade de Harvard, onde acontece a Brasil Conference, né, uma das universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos. Ela tem ali uma conferência organizada por estudantes brasileiros, pela comunidade brasileira ali de Harvard, convida oradores do Brasil de várias disciplinas, né, economistas, políticos, para discutir temas relevantes para o Brasil. E a deputada Duda Salabert, assim como a deputada Erika Hilton, foram convidadas a participar. E quando foram tirar os seus vistos, o que aconteceu é que os vistos saíram, mas elas foram consideradas como do sexo masculino, sendo que todos os seus documentos aqui no Brasil as consideram como elas são, do sexo feminino. É um prazer para nós aqui no UOL receber a deputada Duda Salabert. Oi, deputada, seja muito bem-vinda. A senhora me ouve bem? Oi, querida, eu te escuto bem. Você me escuta bem também? Escuto bem. Deputada, eu queria primeiro falar um pouco do aspecto humano da violência que a senhora sofreu. Como que a senhora se sentiu vendo o seu visto chegando com um sexo ao qual a senhora não se identifica, a senhora não pertence? Eu acho que primeiro tem que mostrar dois tipos de violência. Uma na esfera pessoal e outra na esfera coletiva. E essa na esfera coletiva afeta tanto a comunidade trans, como também os próprios brasileiros. Na esfera pessoal, há essa violência marcada pela transfobia de um Estado estrangeiro negar a minha identidade, que por si só é transfobia. Mas há também a violência coletiva por, ao me violentar, estar violentando toda a comunidade trans, ignorando, desconsiderando a identidade das pessoas trans. E, por último, uma violência contra o país, porque nós temos os Estados Unidos não reconhecendo e não aceitando a documentação do Brasil. Então, essa violência vai escalonando. Então, achei muito ruim e estamos buscando ferramentas para mudar essa postura dos Estados Unidos. Josias, Léo? Deputada Duda, essa é uma dúvida que a gente estava, inclusive, discutindo aqui antes, porque, na prática, a embaixada americana, os consulados, estão rasgando uma decisão que o Supremo Tribunal Federal já tomou, e no Brasil, pessoas trans têm todo o direito de trocar o seu registro, trocar os seus documentos, escolher a sua identidade, e essa decisão judicial ela está sendo rasgada. O Trump tem lá o ato dele, que vale para dentro dos Estados Unidos, é um ato neandertal, mas é concebível que esse ato, eles poderiam até dizer, não, eu não quero a deputada Duda aqui no meu território, na minha casa não entra. Agora, pode uma representação diplomática mudar a identidade de gênero de uma pessoa, desrespeitando decisão judicial da Suprema Corte Brasileira? Há o que fazer para reverter essa decisão internamente? Josias, ótima pergunta. Eu vou ser didática. Vamos supor que a sua irmã vai para os Estados Unidos, pede um visto para entrar nos Estados Unidos, apresenta a documentação para entrar nos Estados Unidos. E o visto da sua irmã vem no masculino, os Estados Unidos tratando a sua irmã como homem. Eu dei esse exemplo didático porque é isso que está acontecendo comigo e com Erika Hilton. A minha certidão de nascimento é feminina. A minha carteira de identidade é feminina. Todos os meus documentos estão no feminino. E todos os documentos que apresentei que são necessários para retirar um visto são femininos. Então não cabe a um outro país mudar a minha identidade. Porque, primeiro, isso é uma violência contra a minha pessoa.
Segundo, é uma violência contra a soberania nacional brasileira, porque desconsidera a documentação vigente e que vale no país. E terceiro, está impondo em mim um crime que eu não cometi, de falsidade ideológica. Porque não pode eu, que tenho todos os documentos feminino, ir para o estrangeiro e estar com um documento masculino. Então são 3 pontos de violência. E aí, nesse sentido, nós acionamos o Itamaraty. Eu acho que a Duda caiu. Pena, caiu. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Eu queria entender um pouco dela também, Léo, que ela vem a público depois da Erika Hilton. Parece que ela recebe até Acho que o visto saiu depois, não foi? Eu não entendi ainda direito se o visto dela saiu depois, se saiu antes. Ou ela foi comunicada de que o visto sairia depois, que não saiu. Não sei se saiu depois ou se não saiu ainda, e ela foi comunicada de que o visto sairia. Ah, voltamos. Oi, Voltou. deputada. Conclui a sua fala, por favor. Conclui-se, desculpa o erro da conexão. Mas aí a própria embaixada americana entra em contato com o nosso gabinete, dizendo que o meu visto viria no masculino, e nós questionamos por que vai vir no masculino, se todos os meus documentos estão no feminino. Aí eles disseram, a Duda é uma pessoa trans. Olha, primeiro, no Brasil, juridicamente, só existe homem e mulher. Repito, no Brasil, juridicamente, só existe homem e mulher. E eu sou uma mulher, ponto. Não há nenhum documento que fale que eu sou trans. Todos os documentos meus são documentos femininos. Então não cabe aos Estados Unidos querer mudar o meu documento, mudar a minha identidade. E só para deixar mais claro por que aconteceu isso, eu recebi um convite formal da Universidade de Harvard para fazer um curso em Harvard sobre políticas públicas de primeira infância. Recebi um convite oficial de uma das maiores universidades do mundo, que é Harvard. Entro com os documentos e aí a embaixada avisa que vai mudar os meus documentos, que vai mudar o meu gênero, que vai mudar a minha identidade. Isso é um absurdo. Olha, e eles ainda têm coragem de dizer que são liberais. Eu pergunto, é ter um corpo ou ser um corpo? Ter um corpo ou ser um corpo? Eu tenho um corpo. Não cabe a outro estado, a outro país, querer mudar a minha identidade. Imagine, reforçando o exemplo que eu dei no começo, imagine se os Estados Unidos quiserem mudar o gênero de vocês, ou mudar o gênero dos familiares de vocês ao entrar com o documento. Isso é um absurdo. Para além da transfobia, é um absurdo. Léo, só um minutinho. Nós estamos entrevistando a deputada Duda Salabert. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no UOL News, no canal UOL. Mas a gente volta já. Fica aqui, que a entrevista tá boa, tá quente. E para quem está conosco no YouTube, segue o nosso papo. Léo me pediu a palavra. Duda, bem, bom dia antes de mais nada, né? Duda, o Brasil é o país que mais mata população trans em todo o mundo, né? De 2008 até 2024, esses são os dados, né? Você e a Érica foram as 2 primeiras mulheres trans eleitas como deputada no Parlamento Nacional, e acontece isso com vocês. Você avalia que esse ato que acabou viralizou bastante, inclusive nas redes de extrema-direita, né? Essa negativa, não é a negativa do visto, mas essa distorção, essa manipulação do visto, né? Que é encarado como uma violência, porque é uma violência, e celebrado pela extrema-direita, você acha que isso ajuda a fomentar a violência contra pessoas trans no Brasil? Sem dúvida, Sakamoto. Eu fiquei, além da tristeza pessoal, abre uma preocupação, porque eu não passo um mês da minha vida sem receber ameaças de morte. Segundo um relatório divulgado pela própria UOL na eleição de 2022, eu fui a candidatura que mais sofreu ameaças de morte. Em 2022, nos primeiros 10 dias de campanha, foram mais de 20 ameaças de morte. E não só por e-mail com símbolos neonazistas, mandaram cartas embaixo do meu gabinete, da porta do meu gabinete, e fizeram um site especificamente sobre mim, dizendo formas como iriam me matar, e nesse site colocaram as fotos da minha filha, que tem 5 anos de idade, descrevendo formas como iriam estuprá-la na minha frente,
caso eu disputasse as eleições de 2022. Eu tive que fazer a campanha com colete à prova de bala, com carro blindado. Eu tive que votar com colete à prova de bala por orientação da própria segurança que me acompanhava. E aí, quando há uma situação como essa, em que o nosso nome é publicizado, porque o governo Trump, resolve nos tratar como homem e mudar a nossa identidade de gênero no ponto de vista formal do visto, essa notícia começa a circular em grupos de ódio e alimenta mais violência contra nós. Eu tenho certeza absoluta, infelizmente, que nos próximos dias vou receber várias ameaças de morte novamente. E essas ameaças não são só contra mim, vão para minha família, vão para minha companheira, para minha filha. Na eleição de 2022, teve que ficar viatura na porta da escola que minha filha estuda, porque esses grupos que estavam me ameaçando são grupos que estão relacionados aos atentados que ocorriam e que ocorrem nas escolas. Esses atentados terroristas que ocorreram nas escolas nos últimos anos é dessas células que me ameaçam. Então, assim, eu não quero que meu nome seja viralizado por uma violência que eu estou recebendo. Eu quero que meu nome seja viralizado por eu aprovar projetos de lei importantes, como eu já aprovei, como, por exemplo, um projeto que obriga que todas as escolas do Brasil tenham que fornecer água potável, já que mais de 1,5 milhão de estudantes do Brasil hoje não têm água potável nas escolas. E aí, quando tem um ataque como esse, tenho certeza absoluta que a violência vai escalonar de forma absurda contra mim, contra a Érica e contra a comunidade trans como um todo. Estamos de volta aqui na TV, continuamos com a entrevista com a deputada Duda Salabert. Ela estava contando para nós das ameaças de morte, dos ataques, do quanto foi difícil a campanha eleitoral. E deputada, acho que o seu relato já vai me ajudar a esclarecer a pergunta que eu tenho. Eu até dei uma informação incorreta aqui no início da sua entrevista. A deputada Érica Hilton estava indo para a Brasil Conference quando ela pediu o visto. A senhora, pelo que a senhora explicou, a senhora estava indo fazer um curso em Harvard, né? Em que momento saiu esse seu visto? Foi antes ou foi depois da deputada Érica Hilton? A senhora resolveu logo vir a público assim que recebeu a negativa, ou a senhora resolveu vir a público depois que a deputada Érica Hilton veio a público? Teve algum motivo para isso? A senhora pode explicar melhor, de repente, esse receio dos ataques, da exposição? São dois pontos. Só uma dúvida antes de responder, porque a imagem sua fica travada. A minha tá ok para vocês? Tá perfeita. Tá funcionando. Fique tranquila. Então, ótimo. Ótimo. Então, foi na semana passada, vamos fazer uma linha do tempo. Há 15 dias atrás, a Universidade de Harvard me convida, faz um convite formal para que eu faça um curso em Harvard sobre políticas públicas e primeira infância. E esse curso vai ser custeado pela própria Universidade de Harvard, tanto meu deslocamento como minha permanência nos Estados Unidos. Nesse momento, meu visto já tinha vencido, eu entro com pedido de renovação de visto. A Embaixada Americana, na semana passada, nos avisa que o meu visto viria no masculino. Nesse momento, o meu gabinete em diálogo com a Embaixada Americana descobre também que a Érica estava passando por um problema similar. O visto da Érica sai antes do que o meu. O meu está no processo ainda, porque minha viagem é somente no mês que vem. O visto da Érica vem no masculino e a Érica publiciza essa situação. E eu aproveito a situação da Érica para dizer, olha, não está acontecendo só com a Érica, é com a comunidade trans como um todo. No Brasil, inclusive comigo, já recebi o anúncio de que meu visto virá no masculino. Então, meu visto ainda não foi emitido, mas já foi anunciado que virá no masculino e foi anunciado semana passada. E o motivo de eu não ter divulgado semana passada foram dois. Primeiro, porque eu estava olhando com a equipe jurídica e com o Itamaraty as melhores ferramentas para judicializar e também ver ferramentas para tentar alterar essa situação. E segundo, era também ver a melhor forma de comunicar, porque após comunicar uma situação como essa, eu vou sofrer uma enxurrada de ataques de ódio, de ameaças de morte, que vão ser contra mim, contra minha companheira e contra minha filha. A minha família volta a ser ameaçada, volta a sofrer ataques de ódio, porque esses ataques de ódio vêm contra das minhas redes e eles buscam nas redes os meus familiares e começam a atacar os meus familiares. Não sei se vocês se lembram, mas em 2020, após eu ganhar as eleições, as ameaças de morte foram contra a escola que eu dava aula também, contra os professores da escola que eu dava aula. Então as ameaças vão avançando. Então é muito ruim
no ponto de vista pessoal mesmo, do ponto de vista familiar, o meu nome viralizar por uma postura transfóbica dos Estados Unidos. Agora, deputada, a senhora disse que o visto estava vencido, né? Eu queria saber duas coisas. Primeiro, se o visto anterior respeitava a sua classificação de gênero. Em segundo lugar, a senhora disse que está consultando a assessoria jurídica, o próprio Itamaraty, sobre que providências tomar para judicializar essa questão, né? Assim como reconheceu que as pessoas trans têm todo o direito de alterar prenome, classificação de gênero perante o registro civil, o Supremo também decidiu que homofobia e transfobia, a despeito da negligência do Congresso Nacional, que ainda não havia criminalizado essas práticas, que no Brasil deve-se enquadrar esse tipo de crime como é crime o racismo. Então, equiparou o racismo, equiparou a homofobia, a transfobia ao racismo. Quando pratica esta violência, a embaixada não está incorrendo em crime de transfobia? É possível enquadrar, à luz da imunidade diplomática de que desfrutam os representantes de nações estrangeiras no Brasil, é possível enquadrá-los nesta jurisprudência do Supremo que trata como crime a transfobia? Nessa última etapa da sua pergunta que a gente está se debruçando mais do ponto de vista jurídico, para entender se faz sentido apenas uma ação internacional ou se faz sentido também uma ação nacional contra a Embaixada dos Estados Unidos. Então a gente ainda não chegou a um consenso, estamos dialogando com vários advogados que entendem do direito internacional para buscar a melhor ferramenta. E o meu visto anterior sempre esteve no feminino, porque, repito, a minha certidão de nascimento é mulher. A minha carteira de identidade, mulher. Os meus documentos todos são mulher, no feminino. Então, todos os meus documentos oficiais estão no feminino. Então, não faz sentido algum. Como não faz sentido, Josias, você pedir um visto para os Estados Unidos publicar o seu visto no feminino. Imagina, Josias, se seu visto viesse no feminino. É um erro, e além de erro, pode enquadrar a sua figura num crime de falsidade ideológica, que é algo parecido comigo. Sou uma mulher e eles estão me tratando formalmente como homem. Agora, sempre teve um feminino, e um detalhe que eu acho importante. Quando eu fui, eu já recebi convites para ir em vários países do mundo representar o Brasil e o Parlamento Brasileiro. Há 2 anos atrás, eu fui na COP, em Dubai, e eu tive que passar conexões em países árabes em que a identidade trans é reconhecida como crime. No Catar, por exemplo, ser uma pessoa trans é crime. Inclusive, você pode, dependendo da situação, até pena de morte por ser uma pessoa trans. E eu entrei em todos os países árabes em que a identidade trans é considerada um crime sem problema algum. Então, os Estados Unidos estão adotando uma postura muito mais radical do que países que, inclusive, a identidade trans é reconhecida como crime. Então, é algo grave para mostrar para onde que o mundo está caminhando, com violações de direitos humanos contra uma comunidade que não representa risco nenhum para a sociedade. Vamos lembrar que 90% das travestis estão na prostituição. 91% das travestis de Belo Horizonte, segundo a UFMG, não concluíram o ensino médio. 41% das travestis no país estima-se que estão com HIV. 6% das travestis de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos, segundo a própria UFMG. É um grupo extremamente vulnerável e aviltado socialmente. E o que os Estados Unidos estão fazendo é tonificar e potencializar essa estrutura de exclusão e de violência contra nós. E pior, contra o país Brasil, porque estão negando também os documentos brasileiros. É um debate sobre soberania nacional. Não cabe aos Estados Unidos negar a documentação brasileira. Então o debate é muito mais amplo. É a violência contra trans? É. Mas nós estamos discutindo aqui a soberania nacional. Os Estados Unidos não podem negar documentos oficiais brasileiros. É esse que é o grande debate. Do ponto de vista político, deputada, por último, a senhora está incomodada com o silêncio da Câmara
O silêncio da Câmara a incomoda, da presidência da Câmara? Espera alguma solidariedade da Comissão de Relações Exteriores? Acha que haverá algum tipo de atuação política em relação ao seu caso e o da deputada Érica? Olha, o silêncio contra a violência trans é atávico no Brasil. Está em curso no Brasil um genocídio contra a população trans. Vamos lembrar que nem direito ao sol é dado a uma pessoa trans, porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Só é dado à pessoa trans a esquina de madrugada. Já fossilizou-se no imaginário popular a ideia de que o único lugar possível para uma travesti é na esquina de madrugada se prostituindo. E a gente vê um silêncio da direita, da esquerda e do centro em relação à violência que perpassou e formou nossa identidade nas últimas décadas. Se nós estamos hoje num país em que 90% das travestis estão na prostituição, isso mostra que nunca existiu no Brasil políticas públicas para superar essa chaga. É vergonhoso, independente do ponto de vista político e ideológico, morar num país em que 91% da comunidade não concluiu o ensino médio, devido à situação de vulnerabilidade e exclusão. Então, o silêncio da Câmara apenas endossa essa estrutura que há na sociedade de querer apagar nossas existências, negar nossa existência e violentar nossa existência. Eu digo sempre, a categoria de humanidade no Brasil nunca foi dada, sempre esteve em disputa. Vamos lembrar que até 300 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. E hoje nós, pessoas trans, não conquistamos a categoria de humanidade. Se você me perguntar, Josias, qual que é a maior pauta do movimento trans na América Latina, a nossa maior pauta ainda é nome, banheiro, identidade, nome do tipo, por favor, respeite meu nome social. Banheiro, o STF está há 11 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Porque se eu vou no banheiro masculino, vocês não sabem como nós somos recebidas no banheiro masculino. Porque uma coisa são os homens perto de vocês, outra coisa são os homens sozinhos conosco no banheiro. Somos recebidos com inúmeras violências se vamos no banheiro masculino. E se eu vou no banheiro feminino, eu sou arrancada pelo cabelo, como esse episódio está no STF. Se eu não tenho direito a nome, a banheiro, a identidade, é que o trinômio mínimo para reconhecer meu corpo como um corpo humano não foi conquistado no Brasil. Por isso que os Estados Unidos ignoram completamente a minha identidade e como o Estado me reconhece. Porque não nos tratam como pessoas, como sujeitos. Nos tratam como coisa que eles podem rotular, carimbar como eles bem entendem, desconsiderando completamente a nossa subjetividade, as nossas relações culturais e nossa história. Enfim, é isso. Eu queria dizer que eu sinto muito pela violência que a senhora e toda a comunidade trans sofreu, sofre, está sofrendo no Brasil, no mundo, e por esse episódio do governo Donald Trump, que parece que é um carimbo internacional dessa violência. Sinto muito, espero que o governo brasileiro faça efetivamente alguma coisa a respeito. E agradeço demais a sua entrevista aqui ao All News, muito forte, muito reveladora. Muito obrigada. Eu que agradeço, e só uma curiosidade. Em 2019, o governo Trump me convidou para ir para os Estados Unidos. Eu tinha um projeto social aqui em Minas Gerais e a Embaixada dos Estados Unidos me convidou para ir aos Estados Unidos falar sobre a experiência minha sobre políticas de equidade e projetos de combate ao preconceito no Brasil, isso em 2019. Agora mudou completamente a postura. Por quê? Porque a ultradireita viu que tem que usar o sofrimento das pessoas trans para ganhar voto. Era para a ultradireita estar discutindo como diminuir o percentual de pessoas trans numa prostituição quase compulsória. Era para a ultradireita estar discutindo como diminuir a evasão escolar de uma população trans que 91% não concluiu o ensino médio. Era para a população, para terminar, a ultradireita está discutindo como diminuir essa epidemia de HIV/AIDS que há na população trans, que é marginalizada, excluída e jogada compulsoriamente ao trabalho, muitas das vezes, da prostituição mais aviltante que tem.
Mas não, eles optaram como estratégia internacional escolher o nosso corpo, a nossa identidade, para ganhar voto e causar alarde social. Repito, há 4 anos atrás, ou melhor, em 2019, o próprio governo Trump me convidou para os Estados Unidos para explicar como os Estados Unidos poderiam fazer uma política de equidade para a comunidade trans e LGBT. E agora mudou completamente, porque a ultradireita, basta ver no Brasil, escolheu o nosso corpo, a nossa identidade como alvo de violência e palanque, trampolim, para conseguir voto e like no TikTok e no Instagram. Muito obrigada, deputada. Muito forte o seu depoimento. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Um abraço. Obrigado, Duda. Um abraço Obrigado. forte.